Olá, começa agora o Projeto Startup, o programa ideal para você que quer empreender e deseja aprimorar o seu projeto, o seu negócio, por meio de modelos flexíveis de empreendedorismo. O nosso convidado de hoje é o Rafael Ribeiro, CEO da Dealist. Agora nós vamos conhecer a terapia de bolso, um negócio criado em 2014 com o objetivo de promover atendimento de psicólogos e clientes de forma remota, segura e cômoda. A tecnologia permite que psicólogos e pacientes realizem sessões de terapia em horários flexíveis e de qualquer parte do mundo. Hoje são mais de 150 profissionais trabalhando através da plataforma. Ficou curioso para ver como funciona? Confira! Eu sempre tive o desejo de empreender, mas não exatamente de alguém próximo como inspiração. Na verdade, eu não tive essa inspiração no meu meio, mas eu fui vendo qual é a diferença entre você ser um autônomo, entre você ser um CLT, o que é uma profissão autônoma, uma profissão liberal, e eu fui indo para esse caminho do empreendimento. Meu nome é Elias Baltazar, tenho 38 anos e sou psicólogo e fundador do Terapia de Bolso. Terapia de Bolso surgiu de uma crise que a gente tem após formado. Então, o que a gente vai fazer agora? E aí eu estava num período onde eu estava tendo a oportunidade de trabalhar para um grupo, viajando, estava entre Bahia, Curitiba e Porto Velho, e então eu percebi como que é difícil você ser um profissional em trânsito, Isso era 2015, e você com os pacientes, perde os pacientes, e eu comecei a pensar, primeiro que para o marketing moderno, para a divulgação moderna de um serviço, a gente precisa estar online. Então eu comecei com um blog. E a partir do blog, onde eu pensava a minha divulgação profissional, eu também comecei a pensar que a prestação de serviço em si poderia ser também toda digital. E aí, a partir daí, foi surgindo a Terapia de Bolso. Eu tinha um parceiro de marketing na época, Harry Stein, e a gente começou a pensar o blog e chegou um momento que a gente tinha que pensar o nome. E aí a gente foi fazendo uma lista de nomes e eu cheguei no nome Terapia de Bolso porque me lembrou livro de bolso, me lembrou algo portátil, algo que caberia no bolso. Tanto que uma das imagens que a gente tem hoje publicitária é do celular, onde você tem aquele armário de ferro gigante, do consultório todo em um celular, Então, o nome Terapia de Bolso, a gente foi fazendo escolhas, a gente escolheu ele por conta dessa questão da portabilidade, da mobilidade, e da acessibilidade e de caber em um bolso. No desenvolvimento do aplicativo em si, a gente tem os psicólogos, tem as pessoas que apoiam no marketing, mas no aplicativo em si tem eu, que sou o gerente de projeto, aí nós temos um engenheiro de software, com mais de 10 anos de experiência, com MBA em Engenharia de Software, que se chama Patrick Ascioli. Nós temos um cientista da computação, que é nosso parceiro, também é sócio, que se chama Bruno Rodrigues e também tem pós em projetos de TI. E agora, recentemente, um amigo meu de adolescência, que é um engenheiro formado pelo ITA, que está trabalhando com desenvolvimento, Yuri Cernov, também está com a gente. Então, nós temos esses 3 desenvolvedores, 2 engenheiros e um cientista, e eu que fico na gerência do projeto, definindo o que a gente precisa, gerenciando os backlogs. E a gente está planejando colocar mais um para ter mais velocidade. Nós estamos em um estado aqui, Rondônia, Amazônia, então predominantemente floresta, Rondônia predominantemente, bom, nem tanta floresta quanto a gente gostaria, mas Rondônia predominantemente agro. Então a gente está tendo um desafio muito maior até para buscar essas tecnologias, esses desenvolvedores e os recursos também, mas a gente conseguiu agora uma tecnologia estável, uma tecnologia escalável, consolidada. Então o nosso plano agora é a gente deixar de ser uma microempresa que fica engatinhando com os nossos próprios recursos e esforços e conseguir, como empresas de São Paulo conseguiram, investidores profissionais que possam ajudar a gente a expandir o negócio. A gente sonha alto, a gente pretende chegar longe, não é porque a gente está aqui no meio da floresta trabalhando com tecnologia, que a gente não sonha em chegar longe. Então, nós já somos, em termos de pioneirismo, a segunda do Brasil, a única da região amazônica brasileira, Health Tech de psicologia. Então a gente pretende atender aí
até 5% dos profissionais do Brasil, e a gente pretende continuar sendo uma referência a nível nacional. As maiores dificuldades foram a tecnologia, né? O Brasil é um país assim que, para desenvolvimento tecnológico, de TI, né, é algo que a gente está começando. Como eu falei antes, a maioria das pessoas, dos negócios, dos pequenos negócios, não tinham nem site, não atendiam nem pelo WhatsApp improvisado, né? Eram negócios locais e presenciais. Então a gente teve um grande desafio na tecnologia, existia procura, existia pessoas interessadas, mas a gente teve o desafio de realmente identificar as tecnologias adequadas para a gente conseguir atender a todos, escalar e a gente implementar. Então, por exemplo, no Brasil eu demorei aqui 3 anos para encontrar um especialista que conseguisse desenvolver o sistema de vídeo para mim, né? E até hoje, para encontrar um novo é difícil. Então, no Brasil aqui, esse é um problema que a gente vive mundialmente, né? A falta de mão de obra em TI. Mas aqui no Brasil foi um desafio que eu enfrentei muito e ainda enfrento. Acho que eu colocaria esse como o maior desafio. Teve vários, mas esse é o maior, sem dúvida. Nós estamos nas mídias, já estivemos bem mais fortes. Estamos também nas mídias office, a gente procura aparecer nas mídias office, aí colocar no YouTube, aí colocar nas mídias. A gente já fez várias assim, semanas de psicologia, palestras. Então a gente está nas mídias sociais, estamos também nas mídias office e a gente também paga os anúncios, né, de mídias sociais para chegar nas pessoas. Mas é uma empresa que também as pessoas têm encontrado a gente por outros meios orgânicos. A gente tem vamos dizer, esses movimentos, essas ações orgânicas também que as pessoas chegam até a gente, no boca a boca. Na verdade, a gente não pede assim, que ele cadastre o cartão, que o cartão fique cadastrado. Ele faz o pagamento a cada sessão que ele contratar. Então aí ele pode fazer o pagamento, a gente tem as APIs implementadas, por exemplo, do PayPal, porque uma pessoa que está fora do Brasil provavelmente não vai conseguir pagar no cartão, no Pix, né? Então a pessoa pode pagar hoje basicamente no cartão ou no PayPal. A terapia de bolso tem um funcionamento muito simples. Nós, desde o início, tivemos a ideia de sermos plataforma web, ou seja, que você conseguisse fazer tudo pelo site, sem precisar baixar aplicativo específico para iOS, para Android. Depois nós evoluímos para o PWA, que é um aplicativo genérico, um aplicativo web progressivo que você instala e funciona no iOS, no Windows, no Android, então é bem facilitado. E para contratar o serviço são apenas 5 passos para o paciente. Faz um cadastro rápido, escolhe um profissional, escolhe um horário, faz o pagamento, aguarda o horário e é atendido. Para o profissional também é bem simples, se ele quiser utilizar o sistema para gerenciar a sala presencial dele, ou para atender alguns pacientes que estão em trânsito, ou ir para o mundo online, ou porque está se mudando também, é só entrar no site, fazer o cadastro, aí aguarda a gente analisar os documentos, que a gente analisa com bastante cuidado para a gente não ter fraude, não ter pessoas fazendo exercício ilegal da profissão. E também você já tem um consultório digital pronto no mesmo dia. Tivemos boa aceitação aqui no Brasil, apesar de que a psicologia é uma profissão que tem demorado se digitalizar, né? Os profissionais têm uma certa resistência. Mas quem utiliza para gerenciar a sala presencial ou para empreender online tem gostado e tem tido aderência. Facilita muito a vida, né? Quando você imagina que um armário de ferro daquele tamanho que tem numa clínica, onde fica aquele monte de pasta, pode caber no seu bolso, no seu smartphone, é uma revolução digital, literalmente, né? O terapia de bolso é um sistema que nós chamamos de SaaS. Então nós não contratamos os profissionais psicólogos. Eles alugam o nosso sistema para gerenciar a sala e para empreender. Então hoje nós temos em torno de 100 profissionais trabalhando com a gente no terapia. Com o novo sistema a gente espera passar de 1.000 até o final de 2023. É uma questão que muitos profissionais psicólogos têm consciência, é a questão da elitização da psicologia, né? Aquela psicologia que consegue atender realmente as pessoas que podem pagar uma sessão ou 2 semanalmente, né? O próprio psicólogo
é um ser que no imaginário das pessoas às vezes se confunde com médico, né, que é um profissional que já tem um mercado muito mais garantido, mas não é. A verdade é que muitos profissionais psicólogos, como eu, inclusive, formaram com bolsas, né, formaram na luta, né, em federais. Né? Então a gente tem essa preocupação tanto para o profissional que quer ter, que precisa ter um consultório digital, né, para expandir sua prestação de serviço, para economizar. Então a gente faz, desde o começo a gente tem aqui um pensamento onde os nossos planos eles não custam mais que o valor de uma sessão. Então um profissional que quer contratar a gente, ele contrata o sistema que vai funcionar 24 horas para ele. Imagina um consultório completo, com a sala de vídeo, 24 horas, toda a parte de secretariado que vai custar uma sessão para ele. E todo o resto ele tem de lucro. E as pessoas, a gente também entende que muitas classes trabalhadoras, como professores, policiais, a classe, 70% dos trabalhadores brasileiros recebem menos de 3 salários. Então, como que você consegue fazer um tratamento semanal para você, para o seu filho, para um parente próximo, com um salário desse numa sessão aí de 120 para cima? Fica difícil, né? E então a gente tem essa preocupação também. Então a gente nós temos os nossos sistemas de convênios sociais, que eles são exclusivos para associações de trabalhadores, para ONGs e para sindicatos. E através dessas parcerias que nós fechamos, as pessoas conseguem ter um atendimento com valor acessível. Nós expandimos a partir do momento que a gente percebeu que tinha muitos brasileiros no exterior que precisavam desse suporte emocional. Então nós fizemos uma expansão onde, na verdade, nós respeitamos as regras da psicologia brasileira, através do Conselho Federal de Psicologia, e essas pessoas que estão no exterior, lá de passagem, de férias, fazendo uma pós, um mestrado, algo assim, utilizam o nosso aplicativo. Então temos pessoas em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, já tivemos no Japão, na França, Estados Unidos, no Canadá, aqui na América do Sul também. Já tivemos uma paciente da África do Sul. Então essas pessoas elas utilizam, mas seguindo as regras aqui do Brasil. Então nós não fizemos exatamente nós não viramos uma multinacional, uma internacionalização da marca, mas nós estamos disponíveis para dar suporte para psicólogos e pacientes brasileiros que estejam no exterior. Uma pessoa estrangeira também, que queira vir para o Brasil, ou que tenha dupla nacionalidade, queira ser atendido, também pode. Porém, ele tem que se submeter aqui às regras fiscais do Brasil e às regras de psicologia do Brasil. E aí isso quer dizer que, se ele quiser um atestado psicológico lá para o país dele, talvez não sirva, porque é aqui para o Brasil. Então a expansão que nós fizemos foi essa, de dar o suporte para o brasileiro no exterior, mas ainda não internacionalizamos a marca. O maior diferencial que o Terapia de Bolso tem para os profissionais é a gerência dos processos clínicos. Porque a parte de vídeo, a gente tem um sistema de vídeo muito bom e muito adequado, mas você encontra o vídeo no WhatsApp, você encontra no Skype, né? Você encontra em outros aplicativos, apesar de que esses vídeos do Skype e até do WhatsApp, eles leem a conversa. Então, eles não são, em países que têm leis de telemedicina, eles não são aceitos, porque ocorre algo parecido com um ato falho. Então, por exemplo, você tem uma mulher em situação de violência que está se consultando. Depois começa a aparecer a propaganda para ela ali do Disque Violência. Né? Você tem então uma pessoa usando um medicamento, fazendo um tratamento que para ela ainda ela não falou para ninguém, e de repente começa a aparecer as propagandas. Então isso ocorre no Skype, isso ocorre no WhatsApp atualmente também, que leem as conversas. O nosso sistema de vídeo não tem isso. Mas o nosso maior diferencial mesmo é dar todo o procedimento de gerenciamento do consultório. Então o sistema cria ficha de paciente, automaticamente atualiza ela a cada nova sessão, cria os prontuários digitais. Nós temos sistemas de modelos de documentos clínicos prontos, com atestados, com laudos, né, com pareceres prontos. Sistema de anamneses também, né, onde o profissional, inclusive, ele não precisa nem imprimir. Se ele está usando para gerenciar a sala presencial dele, ele pede para o cliente entrar no aplicativo, o paciente dele, e responde a anamnese online mesmo, e aí ele não precisa abrir e fechar armário, né? Eu sei que tem gente que gosta, que fica com o braço musculoso de abrir e fechar armário, mas tem coisas mais simples. Para os pacientes, sem dúvida, é acessibilidade e mobilidade. Então, eu tinha uma ideia no começo, assim, que, por exemplo, nas capitais, isso teria muito
serventia, porque São Paulo, né, para você ir de um lugar para o outro, das capitais grandes, Rio de Janeiro, Curitiba, né? Então isso estava muito claro, né, ajudar nessa questão de mobilidade urbana, né? Mas com o tempo eu fui vendo que essa necessidade também é de alguém que mora lá no interior, alguém que está lá na cidadezinha do interior, por exemplo, tem um filho autista, não tem profissional com essa especialidade na cidade dele, o que ele tem que fazer? Ir até outro lugar para ser atendido, né? Ele tendo terapia de bolso, ele consegue achar esse especialista e ser atendido de casa mesmo. Existem algumas limitações, mas se ele precisar ir lá presencialmente, ele não vai precisar ir todas as vezes. Vai economizar muito para ele, vai acessibilizar o tratamento, né? Então, assim, o mesmo para brasileiros morando no exterior, né? Você tem o brasileiro na capital, que precisa de mobilidade, você tem o brasileiro no interior, que precisa de especialidades, né? E você tem o brasileiro morando fora, com ansiedade de adaptação, muitas vezes passando por abusos trabalhistas fora do Brasil, né? Questão de au pairs, né? A gente tem vários relatos aqui, então a gente consegue dar esse suporte. Então o diferencial que eu tenho recebido de feedback dos pacientes é essa questão de acessibilidade, mobilidade e assim, inclusive muitos fazem a sessão pela madrugada. Então é outro diferencial que a gente tem também que torna mais acessível ainda. O sentimento de realização e de utilidade social é muito motivador e é o que leva a gente em frente. Com a pandemia, a gente teve assim, a gente teve um problema de caixa, a gente teve um problema da tecnologia da conta, a gente teve um problema das pessoas estarem sem dinheiro para fazer o investimento, então a gente fez um plano especial na pandemia, mas a gente se sentiu realizado, sabe? Porque a gente se sentiu útil socialmente. Porque era algo, como eu falei, já tinha a ver com a mobilidade urbana, com essa necessidade de tecnologia que as pessoas têm para terem uma vida melhor, gastarem menos tempo no ônibus, né, em trânsito, mas ainda muitas pessoas viam como uma moda, como algo que, e aí, qual é o problema de pegar 40 minutos de ônibus para ir, para voltar, né? Qual é o problema né? Enfim, parecia que não entendia essa necessidade, à exceção de pessoas de grandes capitais, de brasileiros morando fora, né? Essas pessoas obviamente entendiam, né? Mas com a pandemia as pessoas precisaram disso. E a gente está ali para ajudar, mesmo a gente sendo aqui da Amazônia, aqui do meio da floresta, foi um sentimento assim de plenitude, de gratificação, que fez a gente seguir em frente com mesmo todas as dificuldades e falta de investimento aqui na nossa região. A maioria dos empreendimentos que conhecemos hoje trabalham com tecnologia. Encontrar plataformas que automatizam qualquer serviço também faz parte. Estamos em constante aprendizado. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas na volta teremos um bate-papo com Rafael Ribeiro, CEO de Alist, que com certeza trará muitas dicas para quem quer empreender. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. No bloco anterior, nós conhecemos a terapia de bolso, que é uma plataforma que possibilita conectar pacientes e profissionais da saúde de forma rápida e de qualquer parte do mundo. E para entender um pouco esse modelo de negócios, a gente conversa agora com o Rafael Ribeiro, ele é que é CEO de Alist. Rafael, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao programa Startup. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme falar sobre esse tema, startups, né, que é um tema que tem ganhado uma proporção gigantesca no nosso país nos últimos anos. Eu costumo dizer muito, startups é o